Boa noite, minha gente. Boa noite, minha gente. Como é que vão? Tudo certo? Boa noite, minha gente. Mais um dia de live aqui no nosso canal, no Criminais em Debate, com a presença do professor Ulisses Dornelas, que acaba de entrar. Boa noite, professor. Como é que... Boa noite, Gabriel. Me ouve bem? Tudo certo. E você, me ouve bem? Tudo certo? Ouvindo. Aqui já ansioso para a gente começar a conversar. Maravilha. Mas antes disso, professor Ulisses, gostaria de dar algumas informações sobre a nossa página. E antes disso, pessoal, quem está entrando aí, se puder mandar a cidade de onde está falando, mandar o estado, para nós sabermos de onde vocês estão falando e a gente compartilhar essas informações com vocês hoje. Pessoal, antes de mais nada, avisar que essa live de hoje, assim como as outras duas que foram realizadas anteriormente, estarão disponíveis na nossa página do YouTube, Criminais em Debate, nossa página lá no YouTube, que já tem as duas lives anteriores, com o professor Eduardo Lemos sobre compliance na área criminal, com o professor Gabriel Bulhões sobre investigação criminal defensiva. E hoje um tema extremamente interessante com o professor Ulisses Dornelas sobre o Tribunal do Júri, vai estar lá também, amanhã está lá colocada, tá? Outra coisa, pessoal, nossas informações, todas as nossas postagens estarão disponíveis também na nossa página na internet, www.criminaisemdebate.com.br. Então, é uma outra forma de acessar o nosso conteúdo, está lá na internet, disponível para todos vocês, tá? Estou vendo gente aí de Minas Gerais, pessoal de Recife. Professor Ulisses, pessoal de Recife em peso aqui na nossa live, viu? Tem muita gente aí. Eu só espero conseguir não fazer feio diante de duas lives anteriores que foram impecáveis, né? Eduardo Lemos arrepiando, Gabriel Bulhões também em relação a esse tema que está na moda, investigação defensiva. Ou seja, o advogado ele deixa de ser um espectador e passa a ser, mais do que isso, um ator central na produção da prova. Então, espero não fazer tão feio. E também, antes de começarmos, professor, gostaria, em nome do canal, de agradecer por ter aceitado o nosso convite aqui na nossa página para tratar de um tema tão importante, tão interessante. Sem dúvida nenhuma, teremos muitas coisas para discutir, né? E aí vamos fazer uma live extremamente interessante hoje. E antes disso também, professor, antes de passar a palavra, eu gostaria de ler o currículo do professor Ulisses, advogado criminalista, especialista em direito penal e direito penal econômico, especialista em direito tributário, membro da Comissão de Direito Penal da OAB de Pernambuco e professor universitário. Professor Ulisses, para começar a nossa live e atiçar um pouco todos que estão entrando, que eu estou vendo que tem gente de alguns estados, Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais, gostaria de saber, do início, qual é a importância do advogado no Tribunal do Júri na parte prática. Gostaria de saber, assim, a parte inicial, qual a importância da defesa para o Tribunal do Júri. Central, meu amigo Gabriel. Afinal de contas, em nenhum outro processo, e me perdoem os amigos civilistas, administrativistas, vi até ali meu amigo André Albuquerque, excelente administrativista, né? Meus amigos que atuam na área de direito de trabalho, mas a posição central dentro do direito é a advocacia criminal. Me perdoem os demais colegas, mas nela estão concentrados os bens mais importantes de uma sociedade. Afinal de contas, a vida, a liberdade, o
a dignidade, o patrimônio, enfim, são os sustentáculos da sociedade. E, em especial, não é advogado criminal ou advogado criminalista aquele que, pelo menos uma vez, não se submeteu a um teste perante um tribunal do júri. Afinal de contas, aí sim, nós vamos ver quem é advogado criminal, quem é que justamente paga o preço para defender a liberdade. Não, e a lei não está explicitamente ao contrário do que se por vezes tenta massificar em uma defesa de criminoso ou defesa de bandido. Não. Defende-se o cidadão, defende-se a pessoa, independentemente daquilo que ela tenha eventualmente praticado e, principalmente, analisando, inclusive, as circunstâncias do fato e da própria constituição da pessoa. Afinal de contas, como negar a influência genética, a influência dos hormônios, a influência de suas convicções e da tradição cultural, da tradição do seu povo. Tudo isso é analisado perante o tribunal do júri. Há quem defenda a sua absoluta extinção, há quem defenda a sua majoração, ou seja, a ampliação para a instrução em diversos outros tipos de crime, mas uma coisa é certa: o júri ele é apaixonante e justamente mexe com a paixão, seja para defender a sua manutenção, seja para extinguir. Não há como viver ou pensar, inclusive, o direito penal sem a instituição do júri, que é presente em todas as codificações e dentro da nossa história penal, reportando-nos à época das ordenações, já existia esse tão nobre instituto. Maravilha. Pessoal, professor Luiz, antes que eu me esqueça de outra informação, avisar também para o pessoal que está entrando que se puderem fazer os questionamentos, as perguntas já desde o início da nossa live, o canal está à disposição, está aberto, tá, pessoal? Então, se tiver algum questionamento, alguma dúvida, que eu tenho certeza que terão pelo tema tão difícil, tão substancioso, que coloquem agora, que aí a gente vai encaixando aqui no nosso debate, na nossa conversa, e aí, professor Luiz, já vai debatendo com todos. Pode ficar à vontade para perguntar, né? E também, obviamente, vou me esforçar para responder. Uma coisa é certa, isso aí já vale como missão para qualquer advogado. O advogado ele tem que conhecer o processo, ele tem que estudar o processo, ele não pode temer, já é quase que um brocado dentro da área jurídica. A advocacia não é profissão para covardes, ou a advocacia criminal não é profissão para covardes, mas também ela não é uma profissão para amadores. Então, especialmente, vamos conversar, Gabriel, sobre algumas circunstâncias práticas, fugindo, inclusive, da questão meramente dogmática, para elencar algumas das situações, afinal de contas, o nosso tempo é curto, e principalmente alertar os advogados para aquilo que não deve fazer. E acredito que a primeira coisa que não deve fazer é pegar um júri sem conhecer o processo. E, infelizmente, isso acontece muito. O advogado continua encarando processos criminais e, em especial, processo de júri de forma aventureira. Logo, o processo de júri, que, como eu disse, é de extrema importância. Não adianta você querer conhecer simplesmente o direito penal ou o processo penal e se largar em um júri. Afinal de contas, muitas vezes vai ser requerido
profissional da advocacia criminal, aquele que vai se dispõe ou predispõe a ser tribuna do júri, tanto na acusação quanto na defesa, conhecimentos que não se circunscrevem dentro da área criminal. Conhecimento de medicina legal, conhecimento de física, conhecimento de química, pelo menos é de noção para você discutir uma perícia, para você discutir um laudo toxicológico, um laudo pericial tanatoscópico, para você discutir trajeto e trajetória, ou seja, física, você tem que saber, você tem que ir preparado, conhecer não apenas o direito material, o direito processual, mas esses direitos, essas disciplinas e áreas do conhecimento que podem ser decisivas para a resolução de um caso, para a realização da sua sustentação, seja na acusação, seja em relação à defesa. Uma coisa que a gente observa ainda tristemente é que, além dessa postura, muitas vezes, aventureira, às vezes tem advogado que diz, não, eu já estou formado há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Amigo, sistema de Vucetich. Sabe o que é isso? Ninguém tem uma impressão digital igual a outra. Nenhum caso é igual a outro. Por mais que seja tarimbado o advogado, por mais titulação acadêmica que ele possua, não subestime o tribunal do júri. Não é lugar para amador, não é lugar para aventureiro, não é lugar para aquele que não conhece o processo de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo. O tribunal do júri não pode ser encarado dessa forma, com temor, inclusive, a fazer-se alguma ponderação, alguma articulação, com medo, por exemplo, de que o caso passa, mas o juiz permanece na comarca e você vai advogar ali. Não vou protestar, não. O caso vai passar, meu cliente pode ser condenado. Mas eu tenho que manter uma boa relação, que é isso. Entregue sua OAB, amigo. Ou, pelo menos, abandone o júri. Se você acha que ficar de bem com o juiz ou com o promotor vai lhe tornar um bom advogado criminal ou tribuno do júri, caia fora. Até porque com as limitações permissa vênia em relação à questão de propaganda e publicidade da advocacia, mesmo quando você não obter até um êxito, seria o resultado final de um julgamento, quer maior vitrine para o advogado, que é uma sustentação oral impecável, que é reconhecida pela acusação, que é reconhecido pelo magistrado, que vai ser reconhecido pelo público que está assistindo ali. Mas isso não pode ser uma mera cortina de fumaça, produto de retórica, mas de conhecimento técnico aprofundado, aplicado, daquele conhecimento penal, daquele conhecimento que está na cercania do direito penal e que vai também para o júri, como de medicina legal, criminalística, de psicologia, de sociologia, de economia, dos costumes, assim como também o conhecimento do processo. Porque cada processo tem sua história definida. Se me permitir, inclusive, avançar em relação a isso, uma coisa que é bastante interessante e que a gente observa, e isso vale para tribunos do júri ou sem ser tribunos do júri, é o comportamento do magistrado em já perguntar, doutor, essa testemunha ela é de conduta, querendo se livrar, ou até mesmo escolher. Diga aí, ó, doutor, selecione das suas testemunhas para que o senhor quer ouvir. Aí, como se, por exemplo, vir uma testemunha aparentemente pré-julgada como de conduta, não fosse algo
importante para a defesa, uma vez que, se houvesse uma sentença condenatória, uma das questões a serem mensuradas a título de para dosimetria é a vida pregressa. São as circunstâncias pessoais e particulares do réu, agora condenado. Essa questão é tão relevante e tão ignorada, que se for perguntar para certos tribunos do júri, certos advogados criminais, ou aí moçada que está estudando para direito, ou está estudando direito, está estudando para concurso, meus amigos delegados, não se esqueçam do artigo 6º, inciso 9 do CPP, que obriga a conjugação do tempo deverá a autoridade policial, quando tomar conhecimento de crime, e investigar sobre a vida pregressa do indiciado, do suspeito, seu comportamento antes e depois do crime. Afinal de contas, este que está sentado no banco do réu, que por vezes já é taxado de assassino, de ser que não merece qualquer tipo de proteção, sem um sumário de culpa, pode ser uma pessoa que tenha circunstancialmente praticado um crime ou passionalmente praticado um crime, ocasionalmente praticado um crime, separando da criminalidade profissional, da criminalidade habitual, questões que justamente estão atreladas à psique, à psicanálise, à psicologia, porque vão definir a personalidade do agente. Está lá no artigo 6º, inciso 9, e juiz com 2, 3 linhas se diz suficientemente capaz de definir uma sentença, inclusive de júri, que eu não posso deixar de falar, já que é o nosso tema, mas que os advogados façam despercebido em relação a isso. Então, quem está agindo, por que está agindo, e, portanto, haverá uma reprimenda. Isso é o que vai diferenciar, inclusive, a análise do tribunal do júri e justificar por que ele é um procedimento que cujo o julgamento, a formação da culpa é entregue à sociedade através do seu conselho de sentença. Ou seja, os crimes dolosos contra a vida foram alçados ao tribunal do júri para que um par julgue o outro par, inclusive levando em consideração questões não meramente jurídicas, questões não meramente da dogmática ou da norma penal em si, colocando-se, que isso é uma questão que geralmente eu faço, o sentimento cristão, o sentimento de piedade para alguns, ou simplesmente coloque-se no lugar do outro e pergunte a si próprio se seria capaz de, naquela circunstância, comportar-se igualmente àquele réu que fora denunciado pelo crime, que fora pronunciado e que hoje está sentadinho diante de um conselho de sentença para ser julgado. Haverão aqueles que, assim como na história bíblica, irão querer atirar a pedra em Madalena. Não ter qualquer tipo de sensibilidade. Eu dizer, eu jamais praticarei. Ignorando, inclusive, as escolas clássicas da criminologia, ou as escolas penais,
Afinal de contas, até hoje não se chegou a uma conclusão. O homem nato e criminoso, a escola lá, de Lombroso, que introduziu a antropologia criminal, a escola sociológica, não, o homem se faz criminoso. Enfim, seja nascendo com um potencial criminoso ou se tornando criminoso, é importante investigar a pessoa que está sentadinha no banco do réu e, por conta disso, para além da técnica penal, estará um outro par que poderá dizer assim, não, em tal circunstância eu poderia agir dessa forma e absolver o réu, ainda que, em princípio, o mesmo tenha cometido o crime. Ou dizer, não, realmente, ele terá de ser condenado. Não há por que se tornar menor ou relevar o argumento utilizado pela defesa. Sem dúvida nenhuma, professor, e me perdoe por atrapalhar o andamento, mas sem dúvida nenhuma, o inciso 9 do artigo 6º é importantíssimo. É importantíssimo. Mas antes de avançarmos, professor, tem uma pergunta da Isabela Assunção, uma pergunta mais no início, e aí ela pergunta se o senhor acha que o Tribunal do Júri é arcaico. Doutora Isabela, minha querida ex-aluna, excelente advogada, jovem e extremamente promissora. Se eu acho o Instituto do Tribunal do Júri arcaico, não. Eu acho que ele pode ser aperfeiçoado, assim como outros instrumentos ou outros institutos do nosso ordenamento. Inclusive, te digo, se aperfeiçoar por exemplo, as inovações legislativas deste pacote rotulado como anticrime, eu prefiro todo o sistema arcaico que já temos positivado. Uma questão que é interessante observar e que tem relação com essa pergunta, inclusive Vossa Excelência é conhecedora do assunto que sei, é a respeito da incomunicabilidade dos jurados, né? Fazendo um confronto, uma comparação, é melhor manter o jurado aparentemente incomunicável ou permitir que eles possam dialogar, debater e aí sim, de forma entre eles amadurecida, formar um único veredito. Existem sistemas em outros ordenamentos jurídicos em que o jurado, ele, assim como o nosso, apenas vai conforme aparentemente em sua convicção íntima, em sua convicção pessoal, achar o réu culpado ou inocente da acusação por qualquer motivo, sem necessidade de explicitar. Em outros ordenamentos, haverá necessidade dessa conversa, desse diálogo amadurecido e a formação de um veredito sob pena, inclusive, de suspensão do julgamento, dissolução do conselho e um novo conselho ser formado. Existem outros sistemas em que esse conselho de sentença não só delibera sobre a formação da culpa, como também participa junto com o magistrado presidente sobre a pena a ser aplicada em relação ao condenado. É interessante observar que algumas situações precisam ser aperfeiçoadas, como, por exemplo, eu já iria até propor uma reflexão sobre alguns instrumentos legais, como, por exemplo, o nosso ordenamento processual permite que a defesa, ou a acusação, diante do sorteio dos jurados, dispense 3 ou até 3 desses jurados sorteados antes, obviamente, da prestação do compromisso. Vai ser indagado, sorteia-se o jurado, a acusação admite
mas a defesa, por exemplo, ela pode recusar. Quantas vezes? 3, apenas para relembrar. 3 recusas ou dispensas imotivadas. Se tiver mais de um defensor, tem que ser indagado a cada um deles. Mas, especificamente, em relação a isso, passou das 3. É possível o promotor de justiça, ou a assistente à acusação, ou ainda o defensor dispensar aquele jurado que foi sorteado? Pode, mas motivadamente. Todo mundo diz isso. Mas aí eu te pergunto, como motivar? Olhando para a cara do jurado e dizendo, não, obrigado, mas eu acho que você é novo demais. Você é velho demais. Você, por exemplo, está sendo julgado um crime, homicídio, vítima mulher. Você é mulher, então eu vou pedir a sua dispensa. Isso é motivação. Motivação, não creio. Aí surge um problema. Você, enquanto advogado da defesa, como assistente de acusação, ou ainda promotor de justiça, pode formular perguntas a essa pessoa que fora sorteada? A lei não fala, mas poderia dispor. Seria um exemplo de aperfeiçoamento desse instituto. E pelo menos eu aprendi assim, aquilo que proibido não for, ou não contrariar disposição legal, será admitido. Apesar da reticência em relação a alguns magistrados, como se tem visto, a boa prática e a razoabilidade vai permitir que seja formulado. Por exemplo, a profissão, a instrução, alguns conhecimentos que poderiam repercutir sobre a formulação de uma convicção madura sobre o julgamento. Se, obviamente, houver alguma interjeição ou alguma proibição em relação a este tipo de postura, obviamente, você, enquanto advogado, deve pedir para que esteja assentado em ata o seu pedido, a sua fundamentação, a sua explicação pelo qual você está formulando aquelas perguntas, e o juiz, obviamente, registrando o indeferimento. Uma questão que pode acontecer em virtude das dispensas imotivadas ou motivadas, o Conselho de